foi entregue no fim desse ano mais um prédio restaurado na cidade de Pelotas. É o casarão do Barão de São Luís. Dá só uma olhada. Na Praça Coronel Pedro Osório número 6, está localizada a casa central do maior conjunto arquitetônico neorrenascentista, ainda preservado em toda a América Latina. O casarão, que pertenceu ao Barão de São Luís, foi recentemente restaurado, e para sabermos alguns detalhes sobre o estilo arquitetônico do palacete, vamos conversar com o professor Beto Santos, que nos presenteia com uma aula de História da Arte. Bom, as informações que eu tenho dessa casa são que, por exemplo, ela é de 1879, ela pertenceu, ela foi construída para a residência do Barão de São Luís, Leopoldo Antunes Maciel. Ela foi concluída em 1879. É interessante que ela complementa aquela quarteirão ali, porque tinha uma de 78 que era do irmão dele, o Barão de Cacequi, a da esquina, com a rua Butuí. Então, a da esquina era de um barão, o irmão desse Leopoldo Antunes Maciel, a dele é do meio, que é a que recém foi restaurada, e depois na outra esquina, onde é a Secult hoje em dia, é uma casa que é mais antiga, talvez lá por volta de 1830, que ela foi construída, é um sobrado colonial, com beiral, etc. E depois, em 1880, ela foi finalizada a reforma do prédio que foi feita pelo José Isella. Era um arquiteto italiano que veio aqui para Pelotas e é responsável por uma grande quantidade de construções ecléticas aqui de Pelotas, construídas, então, projetadas e construídas por ele. Em relação a essa do Barão de São Luís, a casa, o que é interessante é justamente essa questão de chamar a atenção, esses palacetes assobradados, ou casas assobradadas, que constituem esse patrimônio nosso eclético em Pelotas. Por exemplo, assobradada porque elas eram feitas em cima de um porão, um porão alto, que ao mesmo tempo era o embasamento da casa, e que permitia também acesso através de escadarias, etc. etc. O porão alto, em princípio, era utilizado aqui em função da umidade, como os chãos, o assoalho das casas eram de madeira, então, através do porão alto se dava ventilação desses assoalhos. De qualquer maneira, o porão também tem essa questão estética, que ele traz uma monumentalidade para a casa, porque ele amplia o tamanho da casa em si. E permite, então, essas entradas mais pitorescas, para escadarias, portões de ferro, coisas do tipo. Escadarias com degraus de mármore, etc. Bom, aí então essas casas ecléticas, que compõem o nosso patrimônio, é interessante que elas tem porão alto, a fachada propriamente dita, que pode ter um andar ou dois, e depois o coroamento, o arremate da fachada, que é feito então pelas platibandas e pelos frontões. O interessante também é que essas casas todas, elas evidenciam uma riqueza muito grande da cidade na época, em função, sobretudo, da exportação do charque. Afinal, foi a grande riqueza de Pelotas. O Mário Magalhães fala sobre isso, que no período entre 1860 e 1890 foi o período de apogeu do charque, ou da obtenção, da fabricação do charque, em Pelotas. Então, durante esses 30 anos, charqueadores, estancieiros acabaram acumulando uma riqueza muito grande. E essa riqueza, parte dela, digamos, foi gasta, foi aplicada nas construções das residências desses charqueadores ou da elite pelotense. Então, o que é bastante interessante é justamente a riqueza que essas casas apresentam, tanto na parte externa como na parte interior.